temos liberdade. Abra comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas está ali entre Gênesis e Apocalipse. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o versículo 37. E nós vamos falar um pouco sobre a parábola do bom samaritano. E lá em Lucas capítulo 10, no versículo 25, ele inicia assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhes perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Como que você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. 28. Então Jesus lhes disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Repita comigo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: deixa eu te contar uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Repita comigo: semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. Ele passou ao redor, fez com que ignorasse aquele homem que foi atacado, ignorou e foi embora. 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, vendo-o, passou de largo. Da mesma forma, olhou para aquele homem caído, ignorou-o e foi embora. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Em algumas versões vai estar escrito: ele teve íntima compaixão. Íntima compaixão. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Repita comigo: animal. Sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Em algumas traduções está dizendo assim: por favor, cuide deste homem, e tudo que ele gastar nesta hospedaria, eu pagarei. Eu vou voltar e vou pagar. 36. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Faça-nos ter um coração humilde para entender que a Tua presença vale mais. Em nome de Jesus, não importa o que aconteça, Pai, que nada nos tire a atenção. E que essa noite, Pai, possa ser uma noite de mudança, uma noite de conversão, uma noite de achado da Tua presença e permanência, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.
Eu queria compartilhar uma palavra para você, se você puder colocar o tema da ministração. Queria compartilhar uma palavra com você. E o tema dessa palavra, para você que gosta de anotar, é: quem é importante? E essa pergunta, quem é importante, está lá na pasta do Legacy Setembro Amarelo, lá do lado. Quem é importante? Essa é a pergunta que vai permear a nossa conversa de hoje. Quem é importante? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já esteve com alguém muito importante para você? Você já esteve na presença de alguém que era muito estimado para você? Talvez você esteve na presença dessa pessoa, e eu te pergunto, como é que você se comportou na frente dessa pessoa? Como é que você se portou na frente dessa pessoa que é muito importante para você? Talvez esse momento foi um momento único na sua vida. Talvez foi um jantar com essa pessoa, talvez foi um almoço com essa pessoa, um café da manhã, um simples café da manhã. Como que você se comporta na frente de uma pessoa que é assim para você? Você faz o quê? Você abraça? Você a beija? Você escreve cartas para ela? Você fala, você faz perguntas? E se eu te falasse hoje assim: olha, se você pudesse ter uma oportunidade essa noite de jantar com a pessoa mais importante da sua vida, quem que você iria escolher? Quem que você iria escolher para falar: cara, Plácido, eu preciso jantar com fulano ou fulana, seja ela viva ou morta? Pode ser uma pessoa que você admira, pode ser um cantor, pode ser um filósofo, pode ser um pensador, não sei, alguém que está vivo, alguém que já está morto. Quem você escolheria? E o mais importante, o que você perguntaria para ela? A pergunta do intérprete da lei, que começa nessa palavra, é essa: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Imagina você se encontrando com Jesus hoje falando assim: o que eu faço para viver contigo para sempre? E é lindo como Jesus trata esse homem com uma importância que a gente não consegue perceber. Por mais que esse homem esteja tentando deixar Jesus com saia justa aqui, Jesus trata ele como uma pessoa importante. Jesus trata ele como uma pessoa importante. Jesus devolve a pergunta para ele. Jesus não o trata como alguém ignorante, não. Jesus não o trata como alguém que não sabia de nada, apesar de que ele sabia que aquele homem era mestre da lei, era um intérprete da lei. E mesmo ali, naquele momento, Jesus, como Deus encarnado, olha para ele e fala assim: ei, eu quero te ouvir. Por quê? Porque você é importante. Eu quero te ouvir. Jesus devolve a pergunta e fala: o que está escrito na lei? Como que você está lendo isso aí? Me conta, eu quero saber de você. Eu sei que você é um intérprete da lei, eu sei que você tem muito conhecimento, mas eu quero te ouvir. O que está escrito aí? E aí o homem responde mais ou menos assim: olha, eu entendo, mestre, que para herdar a vida eterna, eu preciso amar o que é importante. Eu preciso amar a Deus e ao meu próximo. Eu entendo, segundo a lei, que eu preciso amar quem é importante, Deus e o meu próximo. Eu entendo que para eu herdar a vida eterna, eu tenho que amar isso que é importante, Deus e o meu próximo. Jesus fala para ele de novo, tratando ele com muita honra. Ele diz: acertou, miserável. Faça isso e viverá. Jesus está tratando aquele homem, por mais que a intenção dele seja deixar Jesus contra a parede, ele está falando assim: ei, perfeito, você sabe ler muito bem a lei, faça isso e viverá. Mas aí acontece uma parada. O homem sabia que não estava fazendo isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer ali assim: querendo justificar-se.
Querido, se você estiver fazendo alguma coisa certa, você não se justifica. No momento que você está vivendo bem, nos caminhos do Senhor, você não precisa se justificar. Mas aquele homem sabia que ele não estava fazendo isso, e a Bíblia diz, querendo justificar-se, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Repita comigo, quem é o meu próximo? Mais uma vez, quem é o meu próximo? Amém. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ok, você está dizendo para mim que para eu herdar a vida eterna é importante que eu ame aquilo que é importante, Deus e o meu próximo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: quem é importante? É isso que ele está falando para Jesus, quem é importante? Deus, eu sei que amar a Deus é importante, mas o Senhor não está dizendo para mim quem são os meus próximos. O Senhor não está dizendo para mim que para eu herdar a vida eterna depende de eu amar pessoas que para mim não é importante. O Senhor não está falando isso para mim. Então eu estou confuso, quem é o meu próximo? E é essa pergunta que Jesus vai pegar ali no calo dele. Quem é importante para gastarmos a nossa vida com essa pessoa? E aí Jesus conta uma parábola, ele chega para ele e fala assim: cara, eu tô sentindo que tu tem muita pergunta, eu sei que tu não está entendendo, mas deixa eu te contar uma história. Eu acho que eu te contando uma história você vai entender um pouquinho o que eu quero te dizer. E aí Jesus começa a contar uma história, ele conta uma parábola, onde nós vamos perceber 4 personagens principais nessa história. Ele conta sobre esses 4 personagens principais, e cada um desses personagens eu quero que a mente de vocês afloreça agora. Imagina que você tem a oportunidade de fazer uma entrevista com essas 4 pessoas. No momento em que eu vou falando, imagina que você tem essa oportunidade de entrevistar essas pessoas essa noite, com a seguinte pergunta: quem é importante para você? E aí o primeiro personagem que vai aparecer, diz que um homem descia naquela estrada deserta, e ele se encontra com um assaltante, com um ladrão. E esse cara age com extrema violência, a ponto de roubar tudo que ele tinha, a ponto de machucá-lo, a ponto de deixá-lo nu e abandoná-lo naquela estrada. E aí o que acontece? Ele rouba tudo que ele tinha e vai embora. E aí agora imagina você parando esse cara, parando esse ladrão e falando assim: ei, vem cá rapidinho antes de você ir embora. Quem é importante para você? E aí ele fala assim: quem é importante para mim? Importante para mim sou eu. Sabe por quê? Porque você tem uma blusa muito legal, você tem uma blusa muito bonita, mas eu não tenho condições nem dinheiro para comprar, então eu pego o que é seu. Você tem um celular de uma marca que eu estimo muito, que eu quero muito, mas eu não tenho coragem ou força ou vontade de trabalhar para conseguir isso, então eu roubo o que é seu. Quem é importante para mim? Sou eu. Aí ok. A grande questão aqui é que a gente está falando de um ladrão, a gente está falando de um assaltante. E aí eu fico imaginando, coloquem a mão nas minhas palavras, que você está dizendo assim: eu não sou esse ladrão. Em nenhum momento da minha vida eu sou esse assaltante. Mas a partir do momento que você abre o vidro do seu carro, você amassa uma embalagem ou alguma coisa que você consumiu e joga fora, porque o meu carro é importante que ele esteja limpo e que se exploda a cidade, sem levar em consideração que talvez aquele lixo possa tampar um bueiro, possa acumular com outros lixos e causar uma enchente na rua. Você está dizendo: eu sou importante. Ai, Plácido, nada a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí Jesus continua a história e entra o segundo personagem dessa história.
Depois de um homem ser espancado, ser linchado e deixado ali, algumas versões vão utilizar um termo chamado semi-morto. O que é uma pessoa semi-morta? É uma pessoa que está ali jogada e você não sabe se ela está viva ou se ela está morta, e você precisa examiná-la para ter certeza de alguma coisa. E aí chega esse segundo personagem e ele desce agora naquela rua, imagina, desce um homem, um levita. E o que é um levita? Um levita é um homem da tribo de Levi. Desce esse homem, ele olha para aquela pessoa deitada lá no final, e a Bíblia diz que ele vai passar de largo. Ele ignora aquele homem e vai embora. E aí você mais uma vez tem a oportunidade de dizer assim: ei, vem cá, não vai embora ainda não. Quem é importante para você? Você fala para aquele homem da tribo de Levi, aquele levita, quem que é importante para você? Sem levar em consideração o que ele acabou de fazer. E aí aquele homem diz assim: a minha tribo é importante. Eu estava vindo, eu dei uma olhada naquele cara ali, eu sei que ele está todo machucado, mas ele não é da minha tribo. Ele não faz parte da minha panelinha, ele não faz parte do meu grupo, então eu não tenho nenhuma responsabilidade para com ele. Eu amo os que concordam comigo, eu amo e acho importante quem concorda comigo, e só quem concorda comigo são as pessoas que eu acho importante. Eu amo aquelas pessoas que concordam com a minha ideologia, eu amo aquelas pessoas que concordam com a minha visão de mundo, eu amo a minha mentalidade tribal. Quem é importante para mim? A minha tribo. Mas aí quando nós lemos Mateus, não precisa abrir, mas aí quando nós lemos Mateus 5,15, ali próximo do Sermão da Montanha, nós vemos Jesus falando uma coisa assim: não se acende uma luz e a coloca debaixo de um cesto. O que Jesus está fazendo ali? Ele está confrontando os mestres da lei, ele está confrontando os sacerdotes de Israel, dizendo assim: ei, vocês têm a verdade, vocês têm a palavra que pode salvar muita gente, e vocês colocaram ela debaixo de um cesto. Por quê? Porque é mais importante para a sua tribo, é mais importante para o seu povo, é mais importante para a sua família. Não se pode colocar essa luz debaixo do cesto. Você é crente, irmão? Deixa eu te ajudar, porque vai ficar pior. Qual denominação é a mais importante? E aí eu vejo algumas pessoas chegando assim, no pior dos casos: fala em língua aí para eu ver, para eu decidir se eu te ajudo ou não. O que é importante para você? Sabe qual é o grande problema de ter essa mentalidade tribal? Porque a gente acaba categorizando pessoas, e quando um estranho aparece, uma pessoa pedindo socorro, um novo convertido, a gente trata essa pessoa com grande indiferença. Por quê? Porque não tem intimidade, porque ela não é importante. Quantas pessoas, gente, a gente já deixou. Cara, a coisa mais real é saber que muita gente não permanece numa denominação, ou não permanece no caminho por mais que ela queira, porque não foi abraçada quando chegou. Eu conheço muita gente aqui, que está aqui agora, nesse momento, que permaneceu com a gente porque falaram com ela, só disse um oi. O que é importante para você? Mas aí Jesus coloca um terceiro personagem. Presta atenção. Tem que ter, né? Sempre. E aí Jesus coloca um terceiro personagem, o sacerdote. Vem descendo esse sacerdote, e a Bíblia vai dizer a mesma coisa, que ele vai olhar para aquele homem caído, e ele passa de largo e vai embora. E aí mais uma vez você tem a oportunidade de chegar com aquele sacerdote e falar: ei, vem cá, não vai embora ainda não. Senhora, ei, senhora, vem cá. O que é importante para você?
E aí o sacerdote olha para você, muito provavelmente, e diz assim: para mim, o que é importante? Importante para mim é a minha função. O importante para mim é o meu ministério. O importante para mim é ser essa pessoa que ama trabalhar para Deus. É um idólatra de função. Coloca a obra acima do Deus da obra. O que é importante para você, querido? Aí você continua falando com esse sacerdote, porque, imagina ele falando, porque aquele homem não para, porque aquele homem no chão era alguém semi-morto, e para eu ajudá-lo, o contexto da época, se você tocasse numa pessoa morta, você era contaminada, segundo a tradição, e você tinha que se afastar das suas funções, dos seus afazeres. E aí eu imagino aquele sacerdote falando assim: para socorrer aquele homem semi-morto, sem certeza nenhuma, eu precisaria me abaixar, olhar para ele, relar nele, e Deus me livre se eu descubro que ele está morto, porque aí eu fico contaminado. Eu fico contaminado. E depois que eu ficar contaminado, eu não posso cumprir o meu ministério. Glória a Deus, aleluia. Eu fico contaminado, porque Deus me deu uma função gigantesca e eu não posso parar para qualquer coisa, porque eu estou com os olhos focados na missão que Deus me deu. Para, cara. Quem é importante para você? Tua função é importante para você? O teu ministério é importante para você? Não estou dizendo que ele não pode ser importante. Mas quando você coloca a obra de Deus acima do dono da obra e você começa a anular pessoas ao seu redor, você está trabalhando em vão, cara. Se não for o Senhor que edifica a vontade do teu coração, se não for Jesus que permeia, que coloca o fogo no teu coração de fazer aquilo, e principalmente amar as pessoas que estão vindo para o caminho, é em vão, meu amigo. É totalmente em vão. Salmo 127 diz que se não for o Senhor que edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ele pensa: eu vou me sujar com isso, porque eu tenho que ir cumprir um negócio para Deus. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? Climão, fica com climão não, amigo. Aqui a gente pode errar, que nem sala de aula, aqui a gente pode errar. Aqui é o lugar onde a gente tem que aprender a fazer o certo lá fora, porque é muito fácil ser crente aqui dentro. É top ser crente aqui dentro, difícil é lá fora. Amém? E aí você se pega diante de situações assim: cara, me ajuda, eu preciso de ajuda. Não posso, porque hoje tem culto. O que é importante para você? O que é importante para Deus? O que é culto para Deus? O que Deus se agrada? Será que, no contexto da vida que nós estamos vivendo hoje, não digo todo mundo, mas no contexto de talvez alguns esteja vivendo hoje, uma realidade congregacional ou de algum lugar, Jesus esteja repetindo a fala dele, dizendo assim: eu não aguento mais as suas reuniões, eu não aguento mais as suas assembleias solenes, eu não suporto mais ouvir vocês cantando, porque vocês se reúnem para encher a barriga e ignoram o órfão e a viúva, vocês ignoram o que é importante para mim. Será que Deus está falando isso para a gente hoje, amigos? O que importa? A minha função, a minha missão, e sabe, está repreendido.
a minha missão. E sabe, muitas vezes o sacerdote vai falar, o sacerdote ou quem quer que seja, vai falar assim: eu não faço porque não é o meu chamado. Eu não faço porque não é o meu ministério. Mas deixa eu te falar, tem um ministério lá na igreja, eu vou ligar lá para o líder do ministério lá da igreja, eu acho que ele pode te ajudar. Ou quando eu chegar hoje no templo, eu vou falar lá com o pessoal do ministério de, sei lá, ministério que ajuda homem pelado deitado na estrada. Eu vou pedir para eles irem lá ajudar com essa situação. Eu não posso ajudar esse homem porque não é o meu chamado. Para, cara. Para o que você foi chamado? E é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão revigorante quando a gente abre a Bíblia. E nós lemos lá em Gênesis 2:15, não precisa abrir. Gênesis 2:15, ela vai falar sobre o nosso chamado. E é tão lindo quando a Bíblia fala do nosso chamado, do mandato de Deus que Ele coloca sobre nós como humanidade. E Ele fala assim: eu vos criei para cultivar e para guardar. Eu te criei para cultivar e guardar a criação, Adão. Eu te criei para cultivar e guardar a criação, Eva. Eu te criei para isso. Qual é o teu chamado? Cultivar e guardar. Sabe qual é a beleza? A beleza é que existe uma palavra chamada abade, que é a palavra original para cultivar, que é a mesma palavra que se usa para culto. É a mesma palavra que se usa para culto. Então sim, homem e mulher de Deus, você foi chamado para ir ao templo, para orar, para prestar cultos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Você está criando um relacionamento com Deus. Mas você também foi chamado para guardar a criação. A vida não se resume só no seu mundinho. Existe uma criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus com grande expectativa. Existe uma criação que aguarda dizendo assim: ei, eu também quero ser salvo. Cadê os filhos de Deus? Eu também quero ser transformada. Eu também quero voltar a ser como no Éden. Mas cadê os filhos de Deus? O que é importante para você, querido? E a palavra guardar no original vem da palavra chamar. Chamar significa guardar a criação. E principalmente quem? O nosso irmão. Porque o seu irmão não é um extraterrestre. O seu irmão faz parte da criação. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado faz parte da criação. Guardar a criação. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia mais um pouquinho, a gente começa a entender o que Jesus está querendo dizer. A gente olha lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Nós vemos um relato do primeiro assassinato da história. Nós vemos Caim matando o seu irmão Abel. E aí nós vemos Deus entrando na história dizendo assim: ei, vem cá, cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Sabe qual é a resposta de Caim? Por um acaso eu sou o chamar do meu irmão? Por um acaso eu sou guardião do meu irmão? Por um acaso eu sou guardador do meu irmão? E eu imagino Deus falando assim: sim, você é. Sabe por quê? Porque você foi criado para isso. Você foi criado para cultivar e guardar. Sim, você é guardião do seu irmão. Eu te criei para aquele homem na beira do caminho. Ele é o seu chamado, ele é o seu ministério. Ele é aquele que pode atrapalhar o culto.
Sabe por quê? Porque quando uma pessoa pede socorro, você vai esperar ela morrer para você tentar socorrê-la. Ele é o teu ministério, cara, o teu irmão. Porque eu criei vocês para cultivar, para guardar. Se a gente perguntasse para aquele sacerdote naquele momento, o que é importante para você? Ele diria, a minha função. Mas aí tem uma reviravolta, tem um plot twist assim na história muito grande. Eu imagino Jesus olhando para aquele mestre da lei, falando assim, intérprete da lei, falando assim, ei, agora presta atenção que agora vem a virada da chave. Vem uma coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer. Existe aquela pós-cena daquele filme da Marvel agora que você precisa assistir, para você entender o que vai acontecer nos próximos capítulos. E aí entra o quarto e o último personagem dessa história, o mais importante até então. Jesus diz assim, agora vem descendo pela estrada deserta um samaritano. Repita comigo, samaritano. Vem um samaritano. E se a gente perguntasse para ele, rapidamente, para você entender. Quando Jesus fala para o intérprete da lei que havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó, aquele intérprete da lei entendeu que aquele homem que estava saindo de Jerusalém era judeu. Então, na história, para aquele homem nós temos um judeu caído, todo machucado, todo roubado, todo ferrado, nu e abandonado no chão. E aí, historicamente, judeus odiavam samaritanos. Sabe por quê? Porque Samaria se misturou coisas santas com coisas pagãs. Começaram a casar com muitos povos e começaram a ficar uma miscigenação muito doida. E aí ficou uma mistura muito louca. Eu li em algum lugar uma vez que os judeus mais ortodoxos pela manhã oravam: Senhor, muito obrigado pela minha vida, obrigado por não ter nascido samaritano. Para você entender o nível do ódio e preconceito que eles tinham com o povoado de Samaria. E aí existe um momento na Bíblia que vão xingar Jesus de samaritano. Sai daqui, seu samaritano, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Vão falar que Jesus era um samaritano. E isso soava para os judeus como um xingamento. É como se você chegasse para alguém e falasse: sai daqui, tu é flamenguista. Sai daqui, tu é corintiano. É esse nível de ofensa aí. É como se você chegasse, parece besteira, mas não, para eles não era uma coisa muito séria. Então tem lá esse judeu que odeia samaritanos. E quem é que está descendo para ajudar o cara? Um samaritano. Quem é que está descendo para ver aquela situação? Um homem samaritano. E ele estava indo para algum lugar. Aquele homem, ele tem uma família. Aquele homem tem uma tribo. Aquele homem tem um emprego. Aquele homem tem uma função. Ele tem uma vida nas mãos dele. E ele para olhar aquele homem. Ele tem uma tribo, ele tem uma família, ele tem uma função. Ele tem uma vida para viver. E mesmo assim ele para olhar aquele homem. Se você tivesse a oportunidade agora, de novo, de chegar com ele e falar assim: ei, o que é importante para você? No meu coração eu tenho certeza que ele diria: o que é importante para mim? Você. Você é importante. O ladrão diria: sou eu. O levita diria: minha tribo. O sacerdote diria: minha função. Mas esse homem diria: é você. Sabe por quê? Porque eu encontrei no meu caminho. Importante é você, porque Deus te colocou no meu caminho.
Deus me deu a oportunidade de te conhecer, ver a tua dor e te ajudar. Você é importante. Gente, presta bem atenção nisso. A Bíblia diz que ele era um samaritano. Ele para ajudar o inimigo dele, um judeu. Ele não se importa se aquele homem não gostava dele. Ele para e o ajuda. Ele estava indo fazer alguma coisa e ele se deixa ser atrapalhado. Irmão, presta atenção nisso. A gente não está mais nos permitindo ou deixando ser atrapalhados pelas surpresas que Deus quer fazer na nossa vida. Parece que a nossa agenda está cheia para as surpresas que Deus quer fazer na nossa vida. A gente não se permite mais se arriscar em Cristo. A gente não se permite mais ouvir o que Ele quer nos dizer. A gente não se permite mais deixar com que Ele interfira na nossa vida. Eu oro para que nessa noite você permita que Deus atrapalhe a sua vida. Eu oro para que nessa noite você permita que Jesus mude os teus planos. Eu oro para que nessa noite Jesus olhe para você e fale: você não vai por aqui, você vai pelo caminho que eu quero que você vá. Eu oro por isso. E a palavra diz o seguinte: vendo, presta atenção, gente, só é possível você ver o outro quando você para de olhar para si mesmo. E a Bíblia diz vendo. Eu oro para que em nome de Jesus você desligue essa selfie da tua vida. Vocês estão me entendendo, né? Não estou falando de selfie, pelo amor de Deus. Olhar para si. Para de olhar para si, para o teu umbigo. Se tem uma pessoa do teu lado pedindo ajuda, por que você vai ignorá-la? Porque não é importante? Para. Sabe por quê, querido? Porque essa pessoa caída na beira da estrada deserta, que foi furtada, foi violentada, deixado nu e abandonada, pode ser o teu filho. Essa pessoa abandonada, caída, deixada lá para morrer, pode ser a tua filha, pode ser o teu vizinho, pode ser a tua mãe, pode ser alguém aqui de dentro da igreja, que está pedindo ajuda, que está pedindo pelo amor de Deus, alguém nota que eu estou precisando de ajuda. Que é importante para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz sobre isso: eu não posso elogiar vocês, porque a reunião de vocês faz mais mal do que bem, porque vocês se reúnem cada dia mais para encher a barriga de vocês, e não olham para o lado, porque para o lado tem gente doente, tem gente dormindo e tem gente morrendo. 1 Coríntios capítulo 11. A Bíblia diz, olha o seguinte, olha o plot. A Bíblia diz que aquele homem compadeceu-se de íntima compaixão. Você consegue entender o que é se compadecer? Ter uma íntima compaixão por uma pessoa como aquela, daquela situação. A situação dele não era: droga, eu vou ter que fazer porque senão eu vou para o inferno. A primeira reação dele não foi: poxa, eu vou ter que ajudar porque tem que ajudar, né? Eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho uma relevância, eu tenho que ajudar porque eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou ajudando. Não, aquele homem compadeceu-se de íntima compaixão. Lembrando, era o inimigo dele no chão. Era o inimigo dele. Quase acabando, fica aí. Para você ver o ódio que aquele homem, que aquele intérprete da lei como judeu tinha por samaritanos. Quando Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu no chão? O cara nem fala foi o samaritano, não, ele fala foi o que teve
misericórdia com o cara, foi o que teve compaixão com o cara. Esse que era o próximo. Só que aí Jesus, ainda olhando para aquele homem, disse assim: vai e faça o mesmo. Ele ainda olha para aquele homem e diz: vai então e faça o mesmo. Só tem um jeito de nós fazermos a justiça de Deus acontecer, querido, se nós formos e fazermos o mesmo. Só tem um jeito de fazer isso funcionar, é se você não se preocupar em fazer a sua justiça. Porque a pergunta que fica pra gente nessa noite é: quem é você nessa parábola? Quem é você nessa parábola? Você é o ladrão que só pensa em si mesmo? Você é o levita que só pensa na sua tribo, que quer proteger só os interesses da sua casa, que quer proteger só os interesses do seu grupinho, da sua panela? Quem você é? Você é o sacerdote? Você é o sacerdote que está tão focado na função que ele tem, que não presta atenção nas coisas que Deus coloca ao redor dele? Quem que você é nessa parábola? E aí 99,9% de todo mundo que está aqui nesse lugar hoje vai dizer: Plácido, eu sou o bom samaritano. Eu sou o bom samaritano. Eu ajudaria aquele cara, claro. Falando é muito fácil. Você ajudaria aquele cara, eu acredito. Mas deixa eu te falar quem a gente seria nessa parábola. Nós seríamos um homem caído à beira da estrada. Glória a Deus! Nós seríamos um homem caído na estrada. Sabe por quê, querido? Nós seríamos um homem semi-morto. Lembra que quando o sacerdote, o intérprete da lei falou assim: quem é o meu próximo? E aí eu interpretei Jesus falando assim: vem cá, deixa eu te contar uma história. Sabe por que nós seríamos um homem semi-morto naquela estrada? Porque Jesus está dizendo para a gente essa noite: ei, vem cá, deixa eu te contar uma história. Você estava descendo numa estrada deserta. E aí de repente você se deu de cara com um assaltante chamado pecado. E aí o pecado te encontrou, o pecado te dominou, o pecado te espancou, o pecado te deixou no chão. Porque Paulo ainda vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós somos o homem na beira da estrada pedindo ajuda. Nós somos aquele homem pobre, cego, nu e desgraçado. Essa é a nossa definição nessa parábola. Fomos nós que fomos arrastados pelo pecado, espancados e assaltados, e Ele levou tudo que nós tínhamos, nós que estamos no chão. E ainda tem um plus, ainda tem mais: nós somos o inimigo. Nós somos aquele inimigo. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E aí de repente vem a religião, olha pra gente e a gente acha que aquilo vai nos salvar, mas ela passa de largo. E aí desce a lei, e aí a gente olha para aquilo e fala: caramba, eu vou obedecer a lei, porque se eu viver certinho desse jeito, eu posso ser salvo. E aí ela passa de largo. Sabe por quê? Porque a lei só vai te mostrar o quão morto você está. Mas aí, meu querido, você está deitado e vem um homem com o seu cavalo. Tem uma galera que já sacou. E aí você está deitado e vem um homem com o seu cavalo.
Tá, eu acho que vocês não entenderam. Eu vou colocar uma informação assim. E aí você está deitado e vem um homem com o seu cavalo branco. Glória a Deus, alguém entendeu. E aí vem um homem com o seu cavalo, no qual nós éramos os seus inimigos, e ele, movido de profunda compaixão, parou para amar os seus inimigos. Nós que éramos inimigos de Deus. Ele pega dos seus recursos, ele pega da vida dele, ele pega do sangue dele. Ele pega do sangue dele e começa a derramar em nós, e a nos curar, a nos libertar, e ele começa a nos ressuscitar. Ele coloca a gente no transporte dele, e ele nos transporta do reino, do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E nos coloca nesse lugar de restauração que nós estamos hoje. E ainda faz uma promessa, ele diz: ei, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pago tudo. Eu termino a boa obra que eu iniciei na tua vida. Eu vou voltar, e eu vou terminar essa obra. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nos encontrou, querido. Foi Ele que nos achou no estado deplorável da nossa alma, completamente mortos. E depois de nos salvar, de nos limpar, nos enriquecer de vida, de nos colocar ao lado dEle, Ele ainda olha nos nossos olhos e diz assim: vai agora e faça o mesmo. Existem milhares como você. Vai e faz o mesmo. A gente não precisa lembrar que nós precisamos nos importar com as pessoas só nesse mês, não. Setembro Amarelo precisa ser todo dia na sua vida. Porque as pessoas não combinam de ficar mal, as pessoas não combinam de querer se matar, as pessoas não combinam só em um mês. Não, em setembro nós vamos fazer o reboliço nessa cidade. Não, Setembro Amarelo precisa ser todos os dias da sua vida. Porque todos os dias existe uma pessoa que precisa da sua ajuda. Só tem um jeito de fazer justiça de Deus, se for através do Evangelho. Só tem um jeito de considerar o outro importante, mesmo em situações deploráveis. É se você entender que um dia aquilo era você. Então, meu querido, todas as vezes que você encontrar alguém em situação de rua, ou você encontrar ou tiver a oportunidade de ir lá na Estação da Luz em São Paulo, você vê a situação em que aquele lugar se encontra, as pessoas daquele lugar, lembre-se que um dia na sua alma você era como elas. Mas um dia chegou um homem na sua vida, olhou para você e disse: ei, você é importante. Ele olhou para você e disse: ei, vem ser o meu filho. Ele olhou para você e disse: ei, eu quero que você seja minha filha, porque você é importante. Ele olhou para você e disse: ei, eu te quero e eu vou te adotar. Eu te quero, e a partir de hoje você não vai mais ser órfão, você vai ter um pai. Sabe por quê? Porque Deus consegue ver o que nós mesmos não conseguimos enxergar, e Ele enxerga o nosso futuro nele, e Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, queridos. E aí Ele diz: agora vá e faça o mesmo. Ai, Plácido, mas é o meu inimigo, falou mal de mim. Ai, Plácido, mas é o meu inimigo, inventou uma fofoca sobre mim. Ai, Plácido, mas é o meu inimigo, ele fez isso, fez A, fez B, fez C. Você também era inimigo de Deus. Você difamou o seu nome, você brincou com o nome dele. Você fez A, você fez B e você fez C. E Deus te amou primeiro.
Ah, Plácido, mas para ajudá-lo eu vou ter que gastar dos meus recursos, vai ser muito caro. Ei, deixa eu te falar uma coisa, existe um homem chamado Jesus, que ele veio, se fez homem, ele se fez carne. Você está reclamando que pode ser muito caro? Ele deu o seu sangue numa cruz. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Eu não consigo ver o que é mais caro do que isso. Não existe. Jesus nos enriqueceu de vida nele, e no final ainda disse: beleza, você está curado, beleza, você está restaurado, eu te ressuscitei. Agora deixa eu falar uma coisa, os campos já estão prontos, já estão brancos para a colheita, e os trabalhadores são poucos. Rogue para mim, para que eu te envie também como trabalhador dessa colheita. Rogue para que envie mais trabalhadores. Vá e faça o mesmo. Se a banda já quiser subir, já vou terminar nesse momento. Quem é importante para você, querido? A resposta de Jesus para essa pergunta é: o que deve ser importante para você é essa pessoa que está do seu lado. Olhe para os lados, olhe para essa pessoa que está do seu lado. O que é importante para você? Essa pessoa que eu coloquei na sua vida, para você cuidar, para você orar, para você interceder, para você cultivar, para você guardá-la. Essa pessoa é importante para você. Essa pessoa deve ser importante para você. Não adianta, querido, você viver para a obra de Deus estando morto aqui dentro. Não adianta. Não adianta você querer transmitir vida se você estiver morto dentro da sua alma. Não dá. Se você estiver cansado, se você estiver exausto, não dá. E você precisa compreender isso. Não dá para você transmitir vida estando morto. O que é importante para você? Aquele que Deus coloca na sua vida. Fique de pé. Feche seus olhos. Espírito Santo, toca no nosso coração e ajuda-nos a entender o que é importante para nós. Faça-nos entender, Pai, que Setembro Amarelo não pode ser apenas um mês na nossa vida, mas precisa ser um cotidiano na nossa vida. Precisamos entender, Pai, que amar ao próximo como a nós mesmos precisa acontecer todos os dias, porque o que era importante é aquilo que o Senhor determina, importante é aquilo que o Senhor nos mostra, importante é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Isso é importante. O que é importante, Pai? O Senhor um dia olhou para nós e viu o estado deplorável da nossa alma e disse: ei, você é importante. Então é por isso que eu vou te dar o meu filho para morrer numa cruz por você. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não aceitou a ideia de te perder para sempre. É por isso que Ele aceitou a ideia de perder o seu Filho Jesus por alguns dias, ao invés de perder você para sempre. Sabe por quê? Porque você é importante. Aquilo que Deus coloca no seu coração, aquilo que Deus determina para a sua vida, a pessoa que está do teu lado, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua prima, o teu primo, o teu filho, a tua filha, o teu sobrinho, seja lá quem for, eles são importantes. Sabe por quê? Porque você foi chamado para cultivá-los e para guardá-los. Não espere ser tarde demais para perguntar se está tudo bem.
Não espere ser tarde demais para perguntar se quer ajuda. Não espere ser tarde demais, querido. Se você estiver do lado de alguém, eu queria pedir que você pegasse na mão dessa pessoa, fechasse esse corredor, todo mundo pegando na mão da galera. Você é importante. E aquilo que Deus determina, e a sua presença precisa ser o mais importante. O mais importante. Aquilo que Jesus quer para você, aquilo que Ele mostra para você, aquilo que Jesus determina para você, aquilo que Jesus te direciona deve ser o mais importante. Cultive e guarde aquilo que foi te dado como responsabilidade. Em nome de Jesus. Continua com a mão aí junta. Vamos orar, cantar, todo mundo junto. Amém. Na Babilônia, escravo fui, jogado em cova de